Tá aí um conteúdo que eu não imaginava trazer pra você. Opa. Oi? Opa, já vou descer. Tá aí um conteúdo que eu não imaginava trazer pra vocês. Minha volta às aulas na terceira faculdade que eu tô começando. A verdade é que desde que eu me estabeleci como jornalista e comecei a construir minha vidinha como adulta, eu passei a sentir muita falta de estudar, de estar no ambiente acadêmico mesmo. E aí sempre que alguém me perguntava, tipo, nossa, o que você faria se você tivesse um sugar daddy pra te bancar? Eu falava que eu ia fazer uma faculdade só por hobby. Mas aí que tá, isso me parecia algo impossível, porque, enfim, custa dinheiro, demanda tempo, né? Você tem que se dedicar, eu queria me dedicar, né? Estar ali presente nesse ambiente acadêmico e não só fazer uma faculdade EAD. E pra quem não sabe, eu mal ganho o suficiente pra pagar minhas contas, então assim, pagar uma graduação não era uma opção. Porém, no fim do ano passado, eu fui no curso de jornalismo, que é onde eu me formei, ali na FURB, para dar uma palestra sobre a minha carreira, a minha jornada e como eu me tornei criadora de conteúdo. E lá eu reencontrei conhecidos que agora estavam cursando jornalismo como uma segunda graduação a partir do programa Universidade Gratuita. E agora vamos abrir um parênteses para explicar o que é a Universidade Gratuita para quem não é de Santa Catarina. Em resumo, é um programa que o governo estadual banca a sua graduação, se você comprovar, né, que você precisa, que você não tem renda suficiente para pagar, e aí em troca, você vai trabalhar 20 horas para eles em troca de cada mês de mensalidade que eles pagaram, entendeu? Obviamente dentro da sua área de formação e você tem 2 anos depois da sua formação para pagar essas horas. E foi depois desse encontro que eu comecei a refletir sobre o fato de que apesar que eu tô sem dinheiro, no momento eu tenho uma coisa que para mim é imprescindível para uma graduação, que é tempo. Como eu sou autônoma, eu tenho horários bem flexíveis, eu trabalho de casa 90% do tempo, então é mais fácil para mim estudar ou ir até a universidade se eu precisar estar lá para alguma coisa. Enfim, é muito mais fácil eu organizar minha agenda ao redor da universidade do que se eu fosse CLT. E aí isso me fez pensar que talvez esse seja sim o momento ideal. Pode ser um momento que eu não tenho mais dinheiro, mas é um momento no qual eu tô com tempo para me dedicar a isso e eu tô com essa gana de estudar, sabe? Mas aqui entra outro dilema. Como essa segunda graduação seria um hobby, não necessariamente, né, uma carreira, né, uma mudança de carreira, e especialmente eu não faço ideia de como vai estar minha vida daqui a, sei lá, 5 anos, que seria quando eu estaria me formando. Na verdade são 4 anos, né? Mas eu não sei se eu vou todo semestre fazer todas as disciplinas, porque sempre vai depender também de como tiver a minha agenda. Existem sim chances de que eu desista do curso em algum momento, até porque eu vou entrar mais pra frente sobre o curso que eu escolhi, mas eu escolhi uma licenciatura e eu não penso em voltar pra sala de aula, então pode ser que eu desista. E se você faz sua graduação pela universidade gratuita e você desiste, esse período que eles pagaram por você vira uma dívida com o governo estadual, entendeu? E não era algo que eu queria. Então agora a gente abre os parênteses do privilégio que é. Fui conversar com a minha mãe sobre isso e ela está no momento aposentada, vivendo uma vida confortável e ela aceitou pagar por essa graduação novamente, né? Porque esse também o período que eu cursei arquitetura, que eu cursei por 1 ano antes de desistir, para daí mudar para o jornalismo, também foi a minha mãe que bancou, mesmo que em um momento ali no fim da minha faculdade ela não estava mais conseguindo bancar. E sem me contar sobre isso, para não colocar essa pressão em mim, ela recorreu ao meu avô, ao pai dela, meu avô que pagou as últimas mensalidades para eu conseguir me formar. Fui saber disso só depois, porque meus pais sempre tiveram muito essa cabeça de querer proporcionar que a gente pudesse estudar sem a gente precisar bancar nossa educação, porque eles passaram por isso e eles sabiam como isso era uma pressão muito grande. Tanto é que no fim das contas, nenhum dos meus pais, nem meu pai nem minha mãe, se formaram na faculdade porque eles acabaram tendo que priorizar a família, o trabalho, enfim, não tiveram essa oportunidade, então era muito forte para eles essa vontade de proporcionar isso pra gente. Por isso que eu senti ali um nível de segurança de pedir pra minha mãe se ela pagaria por essa faculdade, porque sim, eu me senti um pouco folgada, óbvio, porque eu já tenho 30 anos na cara, mas eu pensei, poxa, pra mim vai fazer uma diferença muito grande na minha vida, então vamos ver se ela tá disposta, e ela tava. Ai, gente, tô toda suada porque eu acabei de chegar da academia, tá? Não repara. Mas enfim, eu acho importante dar todo esse contexto pra vocês, porque senão é muito fácil eu chegar aqui e falar, gente, vocês estão com 30 anos e ganhando um salário que nem banca suas contas, vão fazer uma faculdade. Não, eu tenho a oportunidade de fazer essa faculdade porque eu sou privilegiada. Mas a minha ideia é, ao decorrer do curso, conseguir uma bolsa, seja de pesquisa ou de extensão, pra daí bancar essa mensalidade, ou se eu ver que assim, eu me apaixonei pelo curso, eu tenho certeza que eu vou finalizar esse curso, aí eu vou atrás da universidade gratuita, entendeu? E aqui entra outra grande ironia, né, que muita gente, quando soube que eu ia fazer uma segunda graduação, respondeu meus stories questionando, Alice, você vai fazer um curso que paga mais?
Não, gente, eu simplesmente escolhi procurar um curso que é ainda menos valorizado do que o jornalismo. Eu vou fazer ciências sociais. Não era a minha primeira escolha, mas quando eu parei para analisar as opções, realmente foi a que mais fazia sentido. Por quê? Quando eu pensava em fazer uma segunda graduação, eu sempre falava em cursar psicologia, porque eu gosto muito de ler sobre, eu sou muito interessada em psicanálise, enfim. Eu gosto de estudar psique humana. Mas quando eu fui dar uma olhada na ementa do curso de psicologia ali da FURB, entender, né, o propósito do curso, eu percebi que é realmente uma graduação muito focada em você atuar em clínica ou você atender com psicólogo, enfim, óbvio, porque normalmente quem entra no curso tem isso em mente. Mas enfim, eu entendi que o que eu ia estudar na graduação não era necessariamente o que me interessa estudar. Então eu percebi que era um curso que não fazia sentido eu fazer como hobby, sabe? E aí eu comecei a olhar os outros cursos que tinham na FURB e ciências sociais já tinha, assim, me chamado a atenção. E aí, quando eu comecei a olhar realmente as disciplinas do curso, eu fiquei completamente encantada. Porque, enfim, gente, eu sei que muita gente foge das aulas de sociologia, de filosofia, de antropologia, de política, mas é o que realmente me interessa. Eu leio sobre isso no meu dia a dia. É o tipo de livro que eu leio antes de dormir, ao invés de ler livros de ficção. Eu leio também livros de ficção, mas, enfim, eu gosto também de ler livros sobre sociologia, então eu decidi cursar Ciências Sociais na FURB. Como eu falei, é uma licenciatura, é um curso focado em formar professores de sociologia. Não tenho vontade de voltar para a sala de aula, já dei aula de inglês por muitos anos, mas pode ser que durante o estágio, já que é obrigatório eu fazer para me formar na licenciatura, eu mude de ideia. Então pode ser que daqui a 5 anos eu seja professora de sociologia? Sim. Não tô dizendo que é impossível, mas não é meu plano agora, entendeu? Inclusive, vou inserir aqui algumas imagens, porque na semana passada a FURB fez um evento de boas-vindas para os calouros. Na minha época não existia isso, mas eu achei muito legal que agora eles fazem, que é basicamente explicando como funciona a universidade, como funciona cada departamento, como se encontrar nos campos da FURB, nos campos da FURB, né, enfim, como saber encontrar o seu bloco, a sua sala, enfim. Pra mim, foi completamente inútil. Porque, né, eu já estudei em 2 campos da FURB, eu já conheço praticamente todos os blocos, acho que eu já estive em todos os blocos, já sei como funciona a universidade, mas enfim, eu sabia que se eu não fosse eu ia ter FOMO, e no fim foi engraçado ter ido, porque o meu orientador do jornalismo hoje é o chefe de departamento, e quando ele entrou ele ficou todo feliz de me ver, daí ele ficou lá no palco apontando pra mim, falando, ai, minha ex-aluna, agora vai ser aluna dele, enfim, foi constrangedor, mas engraçado. Quando eu ganhei essa camiseta na matrícula, eu fiquei jurando que eu não ia usar ela, porque eu achei que a cor não ficou legal em mim, é tipo um off-white meio amarelado, e eu achei essa gola aqui muito mal feita, tá vendo a costura? Apesar de que a estampa nas costas até que é bonitinha, vai. Comparado com as camisetas que a FURB fazia na época que eu estudava antes, tá maravilhosa essa. Mas aí o coordenador veio tão querido pedir pra gente usar, que eu decidi usar, só pra deixar ele feliz. Por conta do título desse vídeo, eu acho importantíssimo eu deixar claro que eu não acho nada bizarro alguém iniciar uma graduação com 30 anos como eu tô fazendo. Inclusive, eu tive muitos colegas no jornalismo que realmente ingressaram na faculdade mais tarde. Porque eu sei que muita gente só vai ter oportunidade de bancar uma graduação depois que já trabalhou por isso. É só que na minha vidinha privilegiada, organizadinha, e que desde criança eu tinha na minha cabeça como era pra ser minha jornada, não estava nos meus planos, entendeu? Fazer uma segunda graduação, especialmente sem ser para uma mudança de carreira. Eu vim de uma escola católica particular que eu emendei com uma graduação bancada pelos meus pais e da qual eu comecei já desistindo, porque eu vi que a arquitetura não era para mim e eu lembro que isso foi uma crise na época, gente, que eu chorava, que, meu Deus, parecia que o mundo ia acabar, porque a faculdade que eu achei que eu ia gostar, eu não gostei. Até os meus próprios pais ficaram tipo, Alice, tá tudo bem, não tem problema. Eu fiquei me sentindo muito mal, porque a faculdade de arquitetura é caríssima, os materiais são caríssimos, e meus pais tinham, né, perdido esse dinheiro, mas eles não viram problema nenhum nisso. E sim, gente, hoje em dia eu sou a pessoa que eu sempre digo, qualquer curso que você fizer, independente se vai trabalhar com isso ou não, vai agregar na sua vida. O que eu fiz de trabalho voltado para o arquitetônico e urbanístico dentro do jornalismo como repórter, eu tinha muito mais facilidade que os meus outros colegas, sendo que eu fiz só 2 semestres de arquitetura e olha lá. Mas enfim, na minha cabeça, ali com 18 anos, 19, quando eu desisti da arquitetura e fui pro jornalismo, beleza, agora minha vida tá traçada, agora meus planos estão certinhos, eu vou me formar nessa faculdade que eu me apaixonei e vou seguir carreira aqui, como se fosse tudo uma linha reta, entendeu? E daí aquela coisa de formar família, ter filho, enfim, tudo que eu já desisti também. Eu demorei muito tempo, eu precisei de muita maturidade pra entender que eu não sou essa pessoa que segue esse caminho padrão, sabe? Inclusive eu tenho um vídeo só sobre isso, sobre como eu desisti de várias coisas na minha vida, sobre como eu mudei de ideia sobre muitas questões e especialmente sobre como eu acho importante a gente parar pra pensar no que é
visto como óbvio pra gente, visto como dado. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui porque eu acho muito importante a gente refletir sobre isso também. Porém, dito tudo isso, como eu mencionei antes, pode ser que eu entre nesse curso e deteste e acabe desistindo. E tá tudo bem também, eu tô super em paz com essa possibilidade. Como eu falei, eu não acho que vai ser um desperdício de dinheiro, eu não acho que vai ser um desperdício de tempo. Eu acho que pra mim, que trabalho como criadora de conteúdo sobre um conteúdo que é sim político, que é o veganismo e sustentabilidade, eu estudar sociologia, política, antropologia, só vai agregar, sabe? Então, por mais que eu não seja um investimento na minha carreira, por mais que eu esteja fazendo porque eu gosto de estudar isso, no fim também é um investimento na minha carreira. Adoraria ter outro diploma, apesar de tudo isso, adoraria. Mas até meu diploma de jornalismo que eu uso eu perdi, né? Não sei em qual mudança, não sei onde foi parar. Custa R$300 para emitir um novo, então, a não ser que eu precise, eu não vou atrás, e como eu tenho registro de jornalista, eu não preciso, né? Porque tendo registro eu comprovo que, enfim, obviamente, eu sou jornalista. Mas agora, com licença, que eu vou lá comer minha panquequinha pós-academia, e quando eu acabar, vou mostrar pra vocês meu material escolar, que eu tô muito feliz com esse mundinho volta às aulas. Já fazia muito tempo que eu sentia falta de ter uma mochilinha pequena pra levar as coisas por aí no dia a dia também, sabe? E agora pra faculdade, enfim, acabei precisando ter uma. Eu quero botar uns bottoms ainda nela, mas eu quero comprar lá na FURB mesmo, dos artesãos. E eu botei... Como é que chama isso aqui que pendura na mochila? Gente, esqueci, mas eu trouxe lá de Recife pra dar de presente pra alguém se eu quisesse, nunca dei, então é meu. Essa mochila eu peguei no TikTok Shop, mas eu vi que tem também ela na Shopee, e vou botar o link de tudo que eu mostrar na descrição, porque enfim, vai que vocês se interessam por alguma coisa, eu vou botar o link. Enfim, uma coisa que sempre vai estar na minha mochila é minha garrafa de água, porque eu sou viciada em beber água. E porque a única mochila que eu tenho no momento é a mesma que eu usei desde o ensino fundamental, usei todo o meu ensino médio, usei na faculdade de arquitetura, e aí durante o jornalismo eu comprei umas outras mochilas pequenas, tipo desse tamanho, na Imaginarium da vida, essas coisas, mas elas não duraram muito tempo. Essa aqui é do TikTok Shop, provavelmente não vai durar muito tempo também, né? Mas como eu falei, eu não sei nem se eu vou durar muito tempo na graduação, então eu não queria também comprar uma mochila cara pra isso, né? Aí eu não gastei dinheiro nenhum, peguei uma como blogueira. Aí, obviamente, eu precisava de um caderno, esse sim eu quis investir em algo bom, porque eu sou meio chata. Na faculdade de jornalismo, eu usei esse caderno aqui que eu trouxe de um intercâmbio que eu fiz, super bonitinho, e ainda tem algumas anotações aqui da época da faculdade, mas o que acontece, como ele não tem matérias, ficava tudo meio bagunçado, daí eu ia anotando, aí tipo assim, cada de uma disciplina, aí anotação, aí tipo assim, dia tal fotografia, dia tal teoria da comunicação, dia tal mídia regional, enfim, ficava uma bagunça. Mas eu também não queria comprar um fichário, né, gente? Eu era uma menina do fichário na época da escola, eu só tive fichário desde, acho que tipo... sexta série. Mas aí eu descobri o quê? Que hoje em dia existe caderninho menorzinho que é fichário. Fiquei obcecada. Ah, isso aqui é uma coisa que o Pedro me deu de presente, eu tinha esquecido. O Pedro comprou pra mim de presente esses adesivos de comidinha. Mas ó, meu caderno tem também aqui uma régua em cima. Aí tem essa coisa aqui pra pendurar. E ele é fichário. E ele é lindo. É da Cícero Papelaria, vou botar também o link aqui embaixo de onde eu comprei. Ele tem 4 matérias. Na época em que eu comprei, eu ainda tava matriculada só em 2 disciplinas. Mas no fim eu decidi fazer o curso todo e me matriculei em todas as disciplinas. É que quando eu fiz a matrícula, eu ainda tava considerando voltar a ser CLT. Aí, tipo assim, ser CLT durante o dia, trabalhar das 8 às 6, e aí ir pra faculdade todo dia de noite, eu sabia que eu não ia dar conta, entendeu? Mas aí, como eu percebi que eu não ia precisar voltar a ser CLT, eu só, enfim, me matriculei em todo o resto. Mas ó, o caderno vem com páginas pautadas normal e também vem com umas páginas que é assim. Eu não sei muito bem porque as pessoas costumam usar essas páginas que é só a bolinha, tá dando pra ver? Enfim, é só várias bolinhas. Eu viria mais como algo pra desenho, tipo, de coisa de geometria, sabe? Mas enfim, dá pra comprar mais páginas no site, e é o que eu vou fazer quando eu usar todas. E eu amei esse caderno, achei lindo. E dá pra ver que ele é muito de qualidade e as folhas são muito boas também, eu valorizo muito isso, odeio escrever em folha ruim. E aí, falando em escrever, teve uma coisa que eu vasculhei o centro de Blumenau inteiro até achar, que é a mesma caneta que eu usei na época em que eu fiz jornalismo, que eu gostava muito dessa caneta. Ai, abri o zíper errado. O meu penal é muito básico, eu procurei o mais barato da Shopee, que não fosse tão gigante, porque hoje em dia parece que os penal é tudo gigantesco, entendeu? Quando eu ia pra faculdade eu tinha um penalzinho que era assim fininho, juro pra vocês. E eu queria um assim, mas não achei. Aí esse aqui virou meu penal e minha necessaire ao mesmo tempo, entendeu? Então eu vasculhei tudo pra achar essa caneta aqui, ó. Eu sou obcecada nessa caneta, ela tem 4 cores, verde, azulzinho, roxo, tudo cor pastel. A qualidade dela é boa, ela é macia de escrever, é da Bic, também vou deixar aqui na legenda. Na legenda não, na descrição. E eu tenho também essa caneta aqui que eu acho ela super macia de escrever e super fininha, eu gosto. Aí também no meu penal eu botei 2 marca-texto, que na verdade eram do Pedro, que o Pedro comprou uma vez uma coleção da Estabilo pra pintar os desenhos dele, mas acabou que ele usa bem pouco, então eu peguei os 2 que eu acho mais bonitinhos pra eu levar pra faculdade. E aí também, quando ele estiver em casa, ele pode usar o meu, né?
Aí aqui no meio fica como se fosse a minha necessaire, então tem álcool gel, que eu não saio de casa sem álcool gel. Eu, inclusive, quero comprar um daqueles que fica penduradinho na mochila, sabe? Porque como eu vou pegar ônibus todo dia, eu não gosto de ficar com a mão suja de ônibus. E hidratante labial, que eu também não consigo sair de casa sem. E aí tem outras duas coisas que eu não consigo ficar sem fora de casa e que eu ainda preciso comprar, que é alicate de unha, porque senão eu fico mexendo, sabe? Lixinha. Eu tenho uma lixinha pequena também, falta botar aqui. E eu preciso comprar também um creminho pra mão. Assim como eu não consigo ficar com a boca seca, eu não consigo ficar com a mão seca. Eu fico fisicamente desconfortável, gente. Eu não sei se tem ligação com o TDAH ou se é uma questão de hábito mesmo, sabe? E aí aqui no terceiro bolsinho, que eu não sabia o que colocar, o Pedro também tem um monte de post-it. Tem desse compridinho, tem do pequenininho e tem do grande. Não sei pra que ele tem esse monte de post-it, mas já que ele não tá usando, eu vou levar e talvez vou usar, né? Vai que meus coleguinhas querem emprestado. Essa questão dos coleguinhas, inclusive, é uma das que eu mais tô nervosa. Porque pelo que eu vi, a maioria é jovenzinho mesmo. É Gen Z, sabe? Aí eu não sei ainda como vai ser, eu chegando lá com 30 anos na cara, sabe? Mas veremos. Até amanhã, que realmente é o meu primeiro dia de aula. Mais um dia na cozinha, por quê? Porque pela primeira vez na vida eu vou estudar à noite, então eu tenho que levar janta pra faculdade. Eu sempre fiz tanta questão de estudar de manhã que quando eu mudei da arquitetura pro jornalismo, eu esperei um semestre só pra não pegar a turma da noite. E aí, no fim das contas, eu fui da única turma da manhã que o curso teve, porque eu nunca mais consegui abrir turma. Eu preferia ter que acordar às 5h30 da manhã todos os dias, tinha que até que acordava às 5 do que estudar de noite, porque eu não sou uma pessoa muito, assim, produtiva à noite. Mas, ao mesmo tempo, como nos meus últimos anos de CLT eu era repórter da tarde/noite, eu também me desacostumei a acordar cedo. Hoje em dia eu não consigo mais acordar, tipo, de madrugada. Eu literalmente fico enjoada, fisicamente enjoada de acordar muito cedo. Então, independente do curso, só até a noite, eu acho que eu teria escolhido a noite de qualquer jeito dessa vez, sabe? E aí, no fim das contas, o único problema que restou de estudar à noite, né, a única coisa que eu tenho que me preocupar é que eu vou ter que levar janta todo dia. Porque quando eu estudava de manhã, pra começar que eu não era vegana, né? E daí eu podia só comer na cantina. Na verdade, eu poderia só comer na cantina agora também se eu tivesse dinheiro pra isso, mas eu não tenho. E de vegano, a única coisa que tem é coxinha. Se eu comer coxinha toda noite, não vai me alimentar, não vai fazer bem, é fritura e eu vou ficar ainda mais pobre. Então vamos tentar fazer um sanduichinho aqui pra eu levar hoje à noite. Eu vou aproveitar pra responder também as dúvidas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, me siga. E a Mari perguntou qual eu acho que vai ser a maior diferença da minha experiência nas primeiras graduações, que foram ali logo depois do ensino médio, pra essa agora com 30 anos. Eu sinto que o maior impacto é que lá em 2013, 2012, eu me formei no ensino médio em 2012. Então, nesse período ali, essa transição que eu precisei fazer, a faculdade meio que só substituiu a escola, tanto no sentido do período que ela me ocupava, que era pela manhã, quanto no sentido do foco nos estudos mesmo, entende? De, tipo, eu tava fazendo a mesma coisa só em outro ambiente, outra cidade, com outra finalidade. Eu sinto que foi uma transição muito mais natural porque eu ocupava o mesmo espaço na minha vida, sabe? E agora eu tô pegando essa minha vidinha que já tá organizada, eu já tenho minha rotina, eu já tenho minha família, eu já tenho minha casa pra cuidar, eu tenho comida pra fazer, não tem mais alguém pra fazer comida pra mim. E aí eu vou pegar toda essa rotina que já existe e vou enfiar uma faculdade no meio dela. E mais do que isso, a faculdade tá entrando no que era meu momento de lazer. Porque normalmente eu trabalhava até umas 6, 7 horas de noite, ficava jogando The Sims, ficava vendo TV, às vezes trabalhando também, às vezes eu tinha evento pra cobrir. Talvez eu ainda vá ter evento pra cobrir à noite e vou ter que faltar aula, mas fazer o que? O meu emprego. Então, nesse aspecto, eu sinto que a adaptação vai ser bem diferente. Até por isso, no início, eu ia tentar só 2 disciplinas. Mas eu comecei a pensar que eu ia demorar mais pra me formar e que aí eu não ia ficar sempre... Eu ia ficar mudando de turma o tempo todo, sabe? Enfim, aí eu... Enfim, decidi em todas as disciplinas de uma vez, já que eu tenho tempo livre pra isso. E se eu odiar, eu só desisto e foda-se. Gente, eu sei que eu tô falando muito de desistir aqui, mas não é que eu quero. Eu acho que sou eu com medo disso acontecer e tentando me preparar psicologicamente pra caso isso aconteça, sabe? Mas assim, falando em adaptação, eu sinto que quando eu fiz a transferência da arquitetura pro jornalismo, eu já senti uma diferença. Porque quando eu entrei na arquitetura, eu ainda tava com aquela mentalidade de ensino médio, sabe? Eu sinto que a maturidade que eu tive indo pro jornalismo já era muitos degraus acima. Não de maturidade de eu ser mais adulta e tal, porque, sei lá, eu tinha 1 ou 2 anos a mais que meus outros colegas, mas no sentido de eu já encarar a universidade como o que ela é, e não só como mais uma aula que eu tenho que fazer. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui, que é que assim, quem já cursou arquitetura ou conviveu com alguém que cursou arquitetura sabe que é um curso extremamente elitista, no sentido de que se você for trabalhar durante a graduação, você não pode dormir, porque em algum momento você vai ter que fazer aquele monte de projeto que eles te cobram sem levar em consideração que você pode ter um emprego. Eu mesma não trabalhava durante a arquitetura e ainda assim às vezes ficava até tarde fazendo projeto na FURB, que tu ainda precisa da mesa, de desenho, né, das réguas e tudo, coisa que ninguém tem em casa, a não ser que, de novo, você tenha dinheiro pra isso. E aí, enfim, né, foi lá um ano de fazer projeto, de ficar até de madrugada desenhando no papel, né?
que algum arquiteto faz projeto no papel hoje em dia, não, mas na faculdade você tem que fazer pra aprender do básico, né? E aí fazendo maquete, gente, que eu era péssima. Enfim, botando a mão na massa, passando metade das tardes na universidade, mesmo a aula sendo de manhã, porque você precisava do ambiente ali da universidade para fazer os trabalhos. E aí eu cheguei no jornalismo, que é um curso que praticamente não tem prova. Sem exagero, gente, eu acho que eu tive umas 10 provas em 4 anos de curso. O resto é trabalho. E aí, no começo do curso, o que acontecia? O professor passava um texto de 5 páginas para ler e as pessoas reclamavam. E aí eu, que tinha vindo de um curso que passou um ano me cobrando muito mais do que isso, ficava meio tipo assim, gente, vocês estão reclamando disso? E assim, gente, tá tudo bem reclamar também, às vezes a gente não quer ler. Apesar de que eu acho que se você não gosta de ler, talvez você não devesse cursar jornalismo, né? Nem ciências sociais. Mas assim, eu sinto que eu já tava num outro mindset, sabe? Odeio essa palavra, mas enfim. Eu só sinto que a forma como eu encarava os estudos mudou e talvez tenha mudado novamente. Eu acredito que pra melhor. E como eu falei, dessa vez eu tô animada pra ler os livros, porque eu tô indo por hobby, eu tô indo pra fazer porque eu quero fazer, não porque eu preciso criar uma carreira, sabe? Então eu sinto que eu vou encarar de outra forma. E eu sinto que talvez vai ter um lado bom também de que eu vou colocar menos peso nisso, porque quando eu cursei jornalismo, eu tinha a ideia de seguir carreira acadêmica, então emendar um mestrado, emendar um doutorado, então eu colocava muita pressão sobre mim mesma e eu tive um burnout no meu TCC. E eu espero que a experiência que eu tirei disso faça com que minha jornada agora seja mais leve. Então, tipo assim, eu quero me dedicar, mas eu também não quero me pressionar demais, sabe? Outro detalhe também sobre essa questão de eu ter que levar janta, né, que agora, na área da FURB em que eu estudo, não tem mais cantina, né? Onde era cantina, agora eles fizeram umas salas de refeição. Basicamente, eles botaram mesa, deixaram as mesas e botaram micro-ondas. Então, assim, se eu quiser levar algo pra esquentar, dá pra eu levar. Mas eu teria que levar uma marmita pra também não esquentar nesse tempo e estragar. Aí, tipo assim, não sei, sabe? Acho que eu prefiro levar só uma salada fria, levar um sanduíche, talvez no inverno mude de ideia, mas por enquanto eu não me vejo usando no micro-ondas. Ah, enfim, o sanduba eu fiz o mais básico do mundo, é só tomate, tofu e picles, pão seco, porque nem maionese não tinha mais, e eu tô levando um doce, caso ainda me dê fome. Enfim, normalmente eu janto mais do que isso, né, mas... Aí eu tava com preguiça hoje, e é o que temos. Já começando antes do primeiro dia de aula com preguiça, né, bem minha cara. Inclusive até voltou a chover agora, então eu vou ter que ir pra chuva na aula ainda por cima, que delícia. Grandes coisas, né, gente? Eu sei que tem gente que tá aí trabalhando, pegando o busão lotado pra ir pra faculdade e deve estar com raiva de mim. É só porque eu sinto que a gente cria na nossa cabeça, tipo assim, o primeiro dia de aula vai ser maravilhoso, perfeito. Aí começou a chover, eu fiquei chateada. Ao menos essa questão da chuva me inspirou a fazer algo que eu não tinha feito até então, que era olhar qual tá o preço do carro de aplicativo até a FURB. Porque assim, não é só a questão de pegar chuva, né? É que daqui até meu ponto não é muito próximo e... Pra chegar no lugar da FURB que eu preciso ir hoje resolver uma burocracia, eu ainda teria que andar mais uns 12 minutos na chuva. Pra um passe que custa R$5,50 e o 99 tá R$7. Então, assim... Mas daí entra aquele dilema, que eu não sei se vocês já viveram, que é assim, eu olhei agora o preço. E eu teria que sair pra pegar ônibus daqui a uns 15 minutos. Mas se for pegar 99, eu posso sair daqui a 1 hora, porque, enfim, o ônibus demora, né? E aí, enfim, tem que parar em... Ai, assim, ó, ônibus aqui no bairro que eu moro é péssimo. Só que, e se daqui a 1 hora tiver R$20 o 99? E aí eu sou obrigada a pagar, porque não dá mais tempo de ir de ônibus, entendeu? Aí às vezes eu fico nessa pira, assim, enfim, ansiedade, TDAH, vocês sabem. Aí agora eu queria contar pra vocês a treta do cartão do ônibus, que é, eu ainda não estou com o meu cartão de estudante de ônibus. Eu estou, mas eu não posso usar. Eu até liguei o ar-condicionado porque eu simplesmente tava já me derretendo em suor. E eu ainda quero me maquiar e me trocar pra ir pra faculdade e eu não queria fazer isso suada, né? Meu cabelo nem secou ainda, de tão úmido que tá o tempo, mas enfim. E também eu não tive fome ainda, provavelmente por conta da ansiedade por primeiro dia de aula. Meu TDAH, a coisa que mais ataca a minha ansiedade é mudança de rotina. Então, todos os meus primeiros dias de aula, quando eu era criança, eu vomitava de nervoso. E hoje em dia isso não acontece mais, até porque eu estou medicada. Porém, hoje eu não senti fome de tarde, o que não é normal, especialmente por eu ter malhado. Aí eu vou tentar forçar esse pão com pasta de amendoim, geleia e banana pra dentro, porque senão eu vou ficar com fome lá, né? Mas voltando à história. Como eu já mencionei aqui umas 3 vezes, de início eu me matriculei só em 2 disciplinas. E daí eu fui lá, vi quais documentos eu precisava pra fazer meu passe de estudante, porque eu nunca tive passe de estudante na vida, porque na cidade que eu morava não tinha ônibus. Até tinha, pra dizer que não tinha, mas assim, é uma cidade tão pequena. O ponto mais próximo era no centro, eu já tava no centro, entendeu? Então eu nunca precisei pegar ônibus, porque eu não morava em um bairro tão distante, né? Se você mora nos bairros mais distantes, até você pega ônibus lá em Dayal. E aqui em Blumenau que eu aprendi a pegar ônibus, realmente. E aí fui fazer meu primeiro passe estudante toda feliz e tal. E aí, chegando lá, eu descobri que existem 2 tipos de passe estudante aqui em Blumenau. O padrão, pra quem vai pra aula todo dia, e um específico que eu recebi, que é pra quem tem aula 2 vezes por semana ou menos. Se tu tem 1 ou 2 vezes por semana, tu recebe um passe específico. Então, quando eu decidi me matricular no restante das disciplinas, o meu passe não funciona. Tipo assim, ele funciona, mas eu só poderia usar ele 2 vezes por semana, entendeu? E eu tenho aula 5 vezes por semana. E aí eu fui falar com eles, e aí, o que eu faço? Eles, tu tem que comprovar tudo de novo pra gente alterar o teu cartão. Aí tem que ser pessoalmente. E aí assim, gente, a minha parte favorita. Eu tenho que levar todos os documentos impressos pra eles digitalizarem
O digital não vale pra eles, tem que ser o impresso pra eles digitalizarem. Gente, sério, burocracias municipais. Só que o que acontece, do dia em que eu cheguei pro meu coordenador e falei, e aí, posso me matricular no resto? Até eu realmente estar matriculada e conseguir pedir pra universidade gerar esses documentos levou 2 semanas. Porque o sistema da FURB simplesmente não estava aceitando minha matrícula. Eu tentei primeiro eu fazer o pedido de matrícula, não foi. Aí o meu coordenador tentou, não foi. E aí tudo isso ia passando tempo, que a gente falava, vamos ver pra ver se aparece aí, né, porque estranho e tal. Até que chegou o ponto que eu tive que pedir para a universidade, o sistema interno da universidade, a entrar e me matricular. E aí, pra isso, eu precisei fazer um pedido formal, porque, enfim, né, uma matrícula maior significa uma mensalidade maior, então eles não podem fazer isso sem um pedido formal meu. Aí, enfim, 2 semanas depois, finalmente consegui a minha matrícula. Só que aí chegou o carnaval. E aí, a FURB, como uma entidade municipal, entra em feriado. E aí eu não consegui pedir os documentos ainda pra eu levar pra empresa de ônibus, entendeu? Aí hoje eu quero ir mais cedo pra pedir esse documento, numa parte da universidade que fica na ponta oposta do meu bloco, mas enfim, é pra isso eu preciso chegar mais cedo, né? Aí enquanto isso, essa chuva caindo e eu tive que lavar as capas das almofadas porque entrou água no nosso sofá. Aí eu sem fome pra comer, enfim. Ai, gente, tudo isso assim, ó, um problema de pessoa branca privilegiada é ridículo, tá? Vocês podem me julgar, mas é que aqui eu sou honesta e falo o que tá passando pela minha cabeça. E é aquela coisa, gente, eu mesma sei que não é um problema real, é só que agora isso tá me causando ansiedade, entendeu? Aí eu tenho que ficar falando pra mim mesma o tempo todo. Parece que eu falar em voz alta pra vocês me mostra quão ridículo é e eu melhoro. Ao menos eu não tô passando calor agora. Aí eu vou forçar essa comida, vou me arrumar, vou pendurar minhas capas de almofada e vou de 99 até a universidade, mesmo que ficar mais caro. Se for, vai ser um dia só. Hoje eu tenho fé de que eu vou conseguir esse documento que eu preciso. Se eu não conseguir, aí realmente vai ser um pouco complicado. Pra daí outro dia eu ir pessoalmente na empresa de ônibus e eles alterarem o meu passe. Fit check do primeiro dia de aula. A famigerada calça, que causou polêmica. Vou deixar linkado aqui o vídeo pra vocês. E uma camiseta bem básica de brechó, que eu já usei esse look antes. E eu sei que é um look confortável, eu sei que é um look que não vai me incomodar. E eu vou botar o meu Vans, que eu também comprei num brechó, já todo ferrado. Mas ele é bem confortável e eu gosto dele. Nesse meio tempo, o 99 já subiu, já desceu. Agora, pela última vez que eu vi, tava R$8. Aí eu decidi que, como eu tô nessa agonia, eu vou pra lá logo. Porque se for pra ficar enrolando em casa, e aí depois chegar lá e ficar agoniada que eu posso me atrasar, melhor ir pra lá, já resolvo tudo que eu tenho pra resolver, que eu tenho que passar na praça estudante ainda. E aí, pior dos casos, eu fico na sala esperando, lendo, até a hora que começa... Não é nem aula, né? Hoje vai ser mais a recepção dos calouros, ali tá o pessoal se conhecer, mas como é a noite inteira, acho que vai acabar virando aula também em algum momento, né? Vamos ver. Vou tentar registrar alguma coisa e amanhã eu conto pra vocês. Bora pro primeiro dia de aula. E sabe qual foi a coisa que eu achei mais curiosa? É que a Alice, estudante de jornalismo, ela era obcecada por listras. Não é exagero quando eu digo que eu tinha mais camiseta listrada do que camiseta que não era listrada. Eu tinha manga 7/8, que fala, não sei, tinha casaco, tudo era listrado, eu era obcecada. E aí eu passei anos sem usar listras. E aí recentemente eu comprei essa blusinha e foi a que eu quis usar hoje, no meu primeiro dia de aula. Vou levar como um bom sinal. Bom dia, gente. Estou aqui fazendo meu café da manhã, que eu queria ter acordado super cedo para ir resolver minhas questões, né, do cartão de ônibus, mas no fim acordei morrendo de dor de cabeça e precisei voltar a dormir. Vamos ver, né, como é que vai ser essa adaptação de eu ter que dormir tarde, né, chegar em casa tarde. Ontem, inclusive, quando eu cheguei em casa, eu ainda precisei tomar banho antes de dormir, porque, enfim, né, só de andar do ponto até em casa eu já fiquei super suada. Então, assim, dormir cedo não é uma opção, até porque a aula em si vai até às 10, e não sei ainda como eu vou fazer pra voltar a acordar relativamente cedo. Mas quem sou eu pra reclamar, né? Ontem eu descobri que tem uma colega minha que acorda às 3 da manhã pra ir pra fábrica, então, assim, não estou reclamando. Acabei não fazendo muitos registros ontem, porque eu achei que era um momento muito pessoal, sabe? Das pessoas realmente se apresentando e compartilhando o que levaram elas até o curso, enfim. Até a questão de gravar o rosto de pessoas que eu mal conheço, né? Não acho muito ético. Então, acabei não fazendo registros ontem. E realmente foi uma noite mais do pessoal se apresentar, da gente se conhecer, de entender o que levou cada um pro curso. E tanto os calouros quanto os nossos veteranos, né, quem agora tá no 3º semestre, e também os professores que a gente vai ter nesse início. Foi muito legal conhecer mais o pessoal. A minha turma é super diversa. É super interessante, assim, o pessoal é muito legal. Eu acho que eu ainda sou a mais velha da turma, mas tem algumas outras pessoas que são um pouquinho mais velhas. Nem todo mundo acabou de sair do ensino médio, mas a maioria realmente ainda é adolescente.
E essa era uma das questões que me preocupava um pouco, e foi uma pergunta que eu recebi também lá no Instagram, desse receio, assim, realmente de como eu ia me enturmar com os adolescentes, por eu já não ser adolescente há quase 15 anos. Mas vou dizer que foi super natural, não me senti sendo tratada diferente de ninguém. Não sei se isso pode impactar ao longo do tempo, mas no geral, todo mundo foi muito legal comigo. Eu já tive muita experiência também trabalhando com adolescentes, então pra mim é muito natural, sabe? Mas o receio que eu tinha, na verdade, de estudar com adolescentes era muito mais pela experiência que eu tive nas outras 2 faculdades que eu iniciei, que era de cruzar com adolescentes muito crus ainda dessa questão da vida, sabe? Muito privilegiados numa bolha. E eu tô me incluindo nisso, gente, privilegiada numa bolha, completamente alienada politicamente, socialmente, enfim. Mas, gente, eu entrei em ciências sociais. Os meus colegas adolescentes têm mais consciência de classe do que 90% dos adultos que eu conheço. Então, assim, eles eram o tipo de estudante que no ensino fundamental já estava fundando sindicato, no ensino médio é quem tocava o Grêmio, enfim. Não é o adolescente típico que vai parar no curso de Ciências Sociais, sabe? Então eu curti muito os meus colegas e tô muito animada pra conhecer eles melhor. Meu plano hoje era acordar cedo não só pra trabalhar, mas também porque eu queria ir pro centro resolver a questão do meu cartão, né, de vale transporte. Mas como já são 10 horas da manhã e eu ainda tenho que fazer o almoço, não sei se vai dar tempo. E de tarde já tenho pilates e eu não quero perder o meu hábito de exercício, porque é uma das coisas que ajuda não só a controlar a minha ansiedade, mas também minhas dores nas costas, enfim, então ainda não sei como vai ser o dia hoje. Precisei fazer um novo cartão, mas deu certo. Agora é correr pra casa fazer o almoço. Primeiro dia de aula oficial, segundo dia indo pra FURB, e já senti que a cegueira temporal do TDAH me afetou. O time blindness, para quem não conhece, é basicamente uma questão do TDAH que faz com que você tenha muita dificuldade em entender quanto tempo leva para fazer as coisas. Então, por exemplo, às vezes você pensa, vou deixar para depois fazer isso daqui que eu faço em 5 minutos, e aí leva 1 hora. Assim como às vezes você pode separar a tarde inteira para fazer uma coisa e você resolve em 5 minutos. E o que aconteceu? Quando eu pensava em ter aula à noite, tinha consciência de que eu ia perder o meu tempo livre à noite. Então, a partir das 6h30, a partir da hora da aula. Mas aí, por exemplo, hoje eu cheguei do Pilates, e aí eu tava enrolando ali até recuperar meu fôlego, né, de voltar pra casa andando, 20 minutos andando, voltando pra casa, e também pra parar de suar antes de tomar banho. Aí comecei a resolver coisas do trabalho, responder mensagem de trabalho, quando eu vi já era 5 horas. E aí que me caiu a ficha. Eu tinha menos de 1 hora pra tomar banho, tirar a roupa da máquina, me arrumar, comer, arrumar a mochila pra faculdade, enfim. A aula começa às 6h30, mas o preparo pra estar lá às 6h30 começa antes. E eu não tinha levado muito isso em consideração quando eu pensei em como fazer uma segunda graduação e me afetar, entendeu? Então eu tô compartilhando aqui com vocês para que vocês não cometam o mesmo erro que eu. É um problema? Não. Acredito que eu não vou conseguir me virar, mas eu tô me adaptando ainda no momento. Outra coisa que me pega muito é que no ano passado, né, quem acompanha aqui o canal viu, o Pedro e eu nos mudamos. E a minha adaptação foi muito difícil, especialmente porque eu tinha expectativas muito altas para esse novo apartamento, por isso que a gente decidiu sair de um ótimo que a gente morava. E eu me frustrei muito, assim, foi bem complicado, eu tive uma crise depressiva por causa disso, que eu nem cheguei a compartilhar aqui. Mas enfim, o que eu queria compartilhar é a grande ironia de que é que depois de tudo isso, eu decidi voltar a estudar e agora eu tô morando distante da universidade, o ônibus me deixa longe, eu tô assim sem ar porque eu tenho que subir um morro pra chegar na universidade. E aí, sabe qual que é a grande ironia? Vou mostrar pra vocês. Aqui é o acesso à FURB e eu morava bem ali, 3 prédios do lado. Esse é o condomínio que eu morava. E esse é o bloco que eu estudo. Sim, eu tava colada na faculdade. Fazer o quê, né? A vida tem dessas. Dessas perspectivas na antropologia, ou no estudo da antropologia brasileira. Oi, gente! Pra vocês vai ter passado só um segundo, mas pra mim passaram dias, porque hoje é segunda-feira. E o que aconteceu? Por que eu não mostrei a aula de sexta-feira? Por isso a gente tem que voltar um pouco no tempo, porque eu tinha uma viagem marcada já com uma amiga pra esse fim de semana, e eu precisava de carona com ela, e ela foi na sexta-feira logo depois do almoço. Aí assim, eu não queria perder minha aula, né, de sexta-feira, tava super chateada com a ideia de perder a aula, aí eu pensei de carona com uma outra amiga dela que também ia pra lá. Só que essa amiga dela ia acordar às 4 da manhã pra ir pra praia. Aí, além de eu perder um dia de praia, eu ia ter que sair da aula às 10 da noite e acordar às 4 da manhã, então eu não tava muito afim disso. Aí eu pensei, gente, primeiro dia de aula, não vou morrer se eu faltar. Sofri, porque eu odeio faltar aula, mas aceitei faltar. Aí fui pra praia, sexta, chega às 7h40 da noite, 1 hora depois do que a aula começa, e o coordenador vem avisar que não vai ter aula. O pessoal tava 1 hora lá esperando a professora aparecer e nada. E até agora eu não sei
Se isso vai... Tipo assim, se acabou as aulas de sexta-feira, se não vai ter aula mesmo sexta-feira, eu só vou saber quarta-feira realmente o que vai acontecer. Mas enfim, deu algum mal entendido na nossa matrícula, que não era pra ter essa disciplina na sexta-feira, enfim. Que bom que eu fui pra praia. Aproveitei muito, descansei muito e tô muito mais feliz depois de tudo isso aqui ter acontecido. Mas enquanto essa água aqui ferve pra eu fazer depois a minha janta, eu vou contar pra vocês como foi a aula de quinta-feira. Nossa, gente, eu exagerei um pouco no meu blush hoje, né? Mas eu fiquei com muita preguiça de tirar, então vai ser assim mesmo. Então, na quinta eu tive Teoria Antropológica 1, que é uma disciplina que, assim, foi muito bom, né? Porque o professor falou, gente, eu sei que vocês já se apresentaram ontem, que vocês já estão se conhecendo, mas aqui eu não conheci vocês ainda, porque é um professor que não conseguiu estar na nossa apresentação na quarta-feira. E aí ele pediu pra gente falar o nome, o que trouxe a gente pra ciências sociais e qual era a expectativa que a gente tinha da disciplina. E é muito bom, porque todo mundo falava, não sei, não tenho muita expectativa e tal. Até teve uma pessoa que me perguntou qual era a minha expectativa com a faculdade. Tô abrindo parênteses aqui, né? Mas enfim. Gente, a minha expectativa é aprender mais, ter mais trocas, conhecer pessoas novas também. Eu tô adorando conviver com a Gen Z muito mais do que eu imaginava. Só que, claro, né, numa bolha muito específica de pessoas muito parecidas comigo. Enfim, tô animada com a ideia de voltar até essa rotina mais regrada, que ainda tá sendo um pouco difícil pra mim me adaptar, mas eu já tô sentindo um pouco mais de facilidade hoje do que foi na semana passada, entendeu? E aí, quando o professor perguntou as nossas expectativas para a disciplina de antropologia, eu fui bem honesta, que eu espero um dia conseguir explicar o que é antropologia, gente. Porque, assim, eu, na escola, não tive filosofia, não tive sociologia, muito menos antropologia. Então, assim, mesmo eu lendo a definição de antropologia, se eu tiver que explicar pra alguém, eu não vou saber explicar por que é diferente de sociologia, entendeu? Mas eu me senti menos mal com ele dizendo que, mesmo eu tendo essa disciplina, eu provavelmente esse semestre ainda não vou compreender realmente, mas a gente ainda tem teoria Antropológica 2, Antropologia Brasileira e mais alguma disciplina que envolve antropologia no futuro. Como foi minha primeira aula de verdade, foi a primeira vez que eu usei mesmo meu caderno. Foi muito legal voltar, tipo, anotar as coisas e tal, mas eu fiquei com muita dor na mão, porque eu não tô mais acostumada a escrever na mão mesmo. Escrever à mão, no caso, né? No geral, essa primeira aula com o professor foi de a gente se apresentar e conversar um pouco mais sobre o nosso entendimento de antropologia, o professor se apresentar e falar também sobre a área de pesquisa dele, com o que ele trabalha. É um professor que ele já tá bem perto de se aposentar, então ele tem um histórico de pesquisa muito longo. E aí eu recebi minha primeira tarefa, porque no fim da aula ele tocou 2 músicas pra gente. Eu não vou lembrar agora quais são as músicas, mas eu tenho quase certeza que uma era do Caetano Veloso e outra do Milton Nascimento, mas eu posso estar falando uma grande besteira, mas era dessa área, entendeu? Desse nicho de cantores. E a ideia era a gente analisar o que a gente entendia antropologicamente dessas músicas. Então, o que a gente via ali como cultural, como algo posto da sociedade, como algo que o autor estava tentando explorar, enfim. E aí a tarefa era a gente trazer algo para poder explorar da mesma forma. Eu escolhi falar sobre o caso do Manuel Neto, que é um psicanalista que tirou a própria vida depois de um episódio de racismo no carnaval, e que eu fiquei sabendo logo que aconteceu por seguir muitos psicanalistas que falaram sobre o caso, e aí dias depois se tornou notícia por ter bastante gente da área da saúde mental falando sobre isso no Instagram e em outras redes sociais, mas também trouxe muitas problemáticas, assim, tanto a forma como foi trabalhado o caso, quanto esse debate do quão estrutural é o racismo no Brasil e que ao mesmo tempo em que é um crime também faz parte da cultura brasileira, por assim dizer, enfim. Não vou ficar aqui falando minha tarefa inteira pra vocês, né? Mas foi engraçado, porque pela primeira vez eu tive um dos grandes choques geracionais, que foi que eu tava comentando com um colega que ele era o único que eu reconheci no WhatsApp porque ele tinha uma foto que dá pra reconhecer, e muitos eu ainda não troquei mensagem, então no grupo da faculdade acaba não aparecendo a foto mesmo, enfim. E aí um dos colegas olhou assim muito curioso e perguntou, nossa, mas vocês têm foto de vocês mesmos no perfil? Porque, gente, Gen Z bota desenho, bota personagem, bota qualquer coisa, mas não bota a cara deles, entendeu? E aí eu fiquei pensando, imagina quando ele descobrir que eu sou blogueira. A gente não teve ainda esse momento em que eu falei abertamente sobre isso. Tem um colega que me seguiu no Instagram até agora, porque provavelmente ele foi procurar pra seguir todo mundo, enfim. Mas em nenhum momento eu falei abertamente sobre com o que eu trabalho, bem porque essa é uma geração muito offline, que não expõe muito da vida da internet, assim, o completo oposto do que é a geração millennial que eu peguei. Por mais que eu sou do fim da geração millennial, por a gente estar no Brasil, né, um país onde as coisas demoram mais pra chegar, e eu ter crescido no interior, eu me identifico 99% com a geração millennial, apesar de entender que por ser mais nova do que a maioria da geração millennial, eu ainda consigo me misturar muito fácil na geração Z, mas enfim. Talvez hoje eu tenha que falar abertamente com ele sobre o fato de eu trabalhar com internet, porque senão eu meio que não consigo falar muito da minha vida. Mas parece que a água do macarrão está fervendo, então eu vou lá gravar outro vídeo mostrando a saladinha que eu vou levar hoje pra janta. Provavelmente eu já vou ter publicado nesse momento, então eu vou deixar ele linkado em algum lugar aqui na tela.
Oi, gente, o relato da aula de segunda, que foi Teoria Sociológica 1, vai ser a caminho do Pilates mesmo e sem microfone, porque é quando deu tempo de gravar. Que depois do almoço, gente, acabei apagando, porque hoje acordei cedo, já que vai rolar uma dobradinha aí, tanto segunda quanto terça, de aula de Teoria Sociológica, porque teve alguma questão com a professora de terça-feira, acho que ela tá viajando, aí semana que vem a gente vai ter 2 dela, entendeu? Pra compensar. Só que aí o professor passou um texto de umas 30 páginas pra gente ler de ontem pra hoje. E assim, quem já fez faculdade de humanas sabe. Não é só ler 30 páginas, é analisar 30 páginas. Você vai ler umas 3 vezes cada parágrafo pra fazer o fichamento. Então eu tô há algumas horas em função disso e ainda não acabei. Mas tirei uma pausa pra ir pro Pilates e eu ainda quero editar e postar um vídeo hoje que eu gravei ontem, né? Da janta que eu levei pra faculdade, que inclusive não comi tudo. Fiz muita salada para levar para a faculdade, mas posso dizer que amei a aula de teoria sociológica. Foi muito legal ontem todos os debates que a gente teve sobre a construção do pensamento crítico e do que veio a se tornar, né, o que hoje a gente entende como sociologia, enfim. Já tô voltando a me acostumar a escrever à mão, mas tô bem preocupada quando começarem as provas, tanto porque eu não sou mais acostumada a estudar para prova, gente. Curso de jornalismo foram 4 anos, que eu acho que a gente não chegou a fazer 10 provas. Juro pra vocês, era tudo trabalho. E agora eu vou ter muita prova. Toda disciplina vai ter prova e provas à mão de escrever textão, entendeu? Eu não esperava algo diferente de ciências sociais. Eu só sei que eu ainda não estou preparada para escrever tanto à mão. Mas no geral, eu sou boa de prova descritiva, enfim. Isso em si acho que não vai ser um problema. Nossa, gente, quem podia imaginar que um texto de 30 páginas ia tomar meu dia todo? Se é pra ler 30 páginas de ficção, é o mínimo que eu leio todo dia antes de dormir. Mas 30 páginas de introdução à sociologia, pra fichar, pra anotar, pra fazer tudo bonitinho, levei praticamente o dia inteiro. Voltei do Pilates, ainda tinha o finzinho do texto pra ler. Corri pra finalizar, fazer um lanchinho, porque ainda tinha que comer, tomar banho. Vocês podem ver que eu tô com o cabelo encharcado. Nem tentei, peguei a primeira camiseta que eu vi e bora pra aula. Mas eu lembrei de 2 coisas legais que eu não contei pra vocês ainda. Uma é que a gente já tá criando ali a nossa comunidade de amizade, que eu falei pra vocês que eu tinha bastante medo, né, de os adolescentes me odiarem. Mas ontem um colega já levou cookies e ele fez questão de levar um que era vegano pra eu poder comer. Tava super gostoso, cookie com cereja, achei o máximo. E também uma colega do caminho do trabalho pra faculdade, o tênis dela estourou, era um All-Star. E aí eu tava com o All-Star do tamanho dela parado em casa, que eu tinha comprado num brechó também, mas machucava meu pé. E descobri que o que ela mais queria era um All-Star amarelo, e eu levei pra ela e dei de presente pra ela, tomara que sirva. E no fim da aula o professor tava com um livro dele dessa grossura pra sortear entre a gente, e ele não sabia como sortear. E aí 2 alunos do nada, prof, eu tenho um dado de 20 lados, serve? Como é bom ter colegas que jogam RPG, né? Mas pra não falar só de coisa boa, uma coisa que me surpreendeu muito negativamente, como alguém que nunca tinha estudado à noite na FURB, né? É que assim, eu já sabia que a cantina que eu usava, né, lá onde a gente chama de céu, na parte mais alta da FURB, desde a pandemia nunca retomaram a cantina. Eles só deixaram umas mesinhas ali e um micro-ondas, e quem quiser comer que traga de casa, entendeu? Ou que vá até outro lugar pra comer e perca o horário de aula. Como eu sou vegana, já não ia poder comer na cantina mesmo, então decidi ir lá com a minha marmitinha. Quem disse que tem onde sentar à noite? A gente teve que andar toda a área lá do nosso bloco para achar um lugar para sentar e foi difícil. E eu decidi que daqui pra frente eu vou só comer minha marmita na sala mesmo, enquanto eu espero o intervalo acabar, porque zero estrutura na FURB. Mas agora bora pro ponto, que hoje tem mais Teoria Sociológica 1. Oi, gente, mais um dia aparecendo aqui toda acabada da academia, porque se eu não gravar o vlog enquanto eu faço a comida, seja minha janta pra depois ou meu café da tarde pra agora, eu simplesmente não consigo gravar. Porque tá muito correria esse negócio de trabalhar e estudar. Isso que eu não trabalho fora, não sou CLT. Enfim, gente, não sei como eu tinha 2 empregos na época que eu fazia jornalismo. Meu pique realmente tá completamente outro. E eu acho que volta um pouco também pra aquela coisa que eu falei do hábito, né? De tu ter saído do ensino médio, tá acostumado a estudar, e aí emendar a tua faculdade e... Agora eu não tava mais acostumada, né, a ter tanta coisa pra fazer, enfim. Inclusive eu tava vendo uma bolsa de extensão que eu amei, que ela é do curso de jornalismo, mas como eu sou formada em jornalismo, eu poderia fazer parte, porque não é obrigatório tu estar matriculado naquele momento em jornalismo, desde que tu tenha a capacidade, né, de fazer o que é divulgação científica, que é a coisa que eu mais amo no jornalismo. Meu sonho era trabalhar numa revista Galileu, super interessante, essas coisas, sabe? E seria bem isso. Mas primeiro, eu não tenho tempo, porque eu não posso me comprometer com algo que seria tipo assim, todo dia de tarde eu tenho que estar na FURB. Porque eu ainda tenho meu PJ, que eu tenho que estar disponível para atender as demandas, né, da empresa para qual eu presto serviço.
e seria pra receber, tipo, 1/3 do que eu recebo na empresa. Então, sair da empresa pra isso, eu não tenho como me bancar, entendeu? Saudade de morar com meus pais e poder fazer minhas escolhas pensando apenas no meu futuro acadêmico e não em pagar boleto. Mas quem sabe semestre que vem eu consigo me organizar melhor e começo a colocar mais coisas pra fazer. Uma das minhas metas, ainda agora, nessas próximas semanas, vou tentar a partir de amanhã, é acordar mais cedo. Porque hoje, por exemplo, eu acordei umas 7h50, naturalmente, nem precisei do meu despertador. Mas, gente, eu levantei pra fazer xixi, eu sentada fazendo xixi já tava assim, ó. Aí eu deitei de volta e levantei às 9. E aí, assim, pra fazer o dia render é muito difícil, eu tinha vídeo pra editar, tinha coisas do meu PJ pra fazer, enfim. E aí eu contei pra vocês, né, que ontem foi um dia que eu tive que dedicar muito tempo pra leitura de um texto, que era um texto de 30 páginas, bastante complexo, daqueles que, pra você realmente entender, você tem que ler umas 3 vezes cada parágrafo, e eu não precisava de uma colher, já tenho uma aqui. E, enfim, no fim das contas, passei boa parte do meu dia me dedicando ao fichamento e análise desse texto, porque, enfim, eu não queria só ler ele, até porque meus colegas que tentaram só ler no ônibus não entenderam porcaria nenhuma. Enfim, mas eu tinha só um dia, né, entre uma aula e outra pra ler esse texto, porque, como eu falei pra vocês, ia ter uma exceção de que a gente ia ter 2 dias seguidos a mesma disciplina. E realmente, gente, se eu fosse CLT, analisar um texto de 30 páginas eu não teria conseguido, eu só consegui porque realmente eu consegui abrir mão de fazer outras coisas e deixei de postar vídeo no meu Instagram pra isso. Mas o grande ponto aqui é que eu fiz tudo isso e abri mão de trabalhar pra chegar ontem à noite e todos os planos terem mudado em cima da hora. Até o professor foi pra dar aula pra gente e teve que voltar pra casa, porque a aula não aconteceu. Eu não sei se é o curso que eu tô que é desorganizado e acontece essas coisas, tipo, que sexta-feira o pessoal foi pra aula e não teve, ou que ontem um professor mudou em cima da hora, ou se também é um misto de que a universidade não valoriza nosso curso, que isso é uma coisa que eu sei que acontece, porque licenciatura paga menos, né, por ter o desconto do município. E assim, gente, ciências sociais, quem se importa? Mas o que aconteceu ontem foi, a gente ia ter, né, essa substituição, porque o professor que era pra ser dessa disciplina não estava disponível. Ah, tá com lacre. Só que, além de ele não estar disponível e ia começar só uma semana depois, ele ainda por cima chegou no dia da disciplina e falou, na verdade eu não quero mais. E aí, às 6h10 de ontem, o coordenador arranjou um outro professor que tinha experiência nessa disciplina também, mas, enfim, a gente chegou lá e descobriu o quê? Que tinha mudado em cima da hora o nosso professor. E aí esse professor que entrou para substituir o outro, ele estava disponível ontem, então ele ia vir para nossa aula. O que significava que o professor que veio para dar aula da outra disciplina não precisava dar aula da outra disciplina. Só que a aula que é pra gente ter na terça-feira é uma aula de 2 créditos, o que significa que ela não é das 6h30 às 10, ela é das 8h30 às 10. Que, inclusive, achei péssimo, né? Se fosse das 6h30 às 8h30 era muito melhor. Mas é que também depende da FURB ter sala disponível para essas disciplinas, enfim. Quem ficou com a das 6h30 às 8h30 é biologia, entendeu? Que custa muito mais caro. A gente ficou com depois. Dito tudo isso, a gente ficou enrolando no refeitório por 2 horas, debatendo também sobre o texto que a gente tinha para debater, se conhecendo melhor também, porque, enfim, a gente tá na primeira semana de aula. Então, assim, não foi ruim também. Aproveitei e comi minha marmita, que eu ainda tenho que fazer a de hoje também. Inclusive, aquela marmita de salada que eu fiz, eu linkei ali o vídeo, né, da marmita de salada. E eu realmente percebi que estava muito grande e durou 2 dias aquela salada. Então hoje eu vou fazer menos. Mas, no fim das contas, tudo isso que deu errado foi bom também, porque quem ia ser o outro professor, esse que desistiu, não gosto muito dele, entendeu? Já conheço ele de outros cursos. E aí esse que entrou no lugar, eu achei ele muito legal. Por enquanto, assim, acho que teve aquela primeira aula só de apresentações e desconhecer e tal, até porque era só 2 horas de aula, né? Não dava tempo de muita coisa. E foi 1h30, porque ele queria liberar a gente 9h30 pra gente não ter que ficar até às 10 na FURB. Eu descobri que à noite é bem comum isso, assim, dos professores não usarem a hora cheia da aula bem, porque eles sabem que os alunos não têm saco pra ficar até 10 horas da noite, sabe? Quando eu estudava de manhã e era só até 11 horas da manhã, acho que ela até 11 horas da manhã. Era até 11h10, acho que ficava até às 11h10. No máximo liberava a gente às 11, 10 minutinhos. Mas à noite eu descobri que é bem comum os professores liberarem realmente 9h30 e tal, porque eles veem que os alunos já estão ficando com sono, basicamente, ou enfim. Mas assim, gente, uma coisa muito positiva que eu posso falar pra vocês é que ontem, quando eu tava me apresentando, né, e eu tento sempre falar uma coisa um pouco diferente cada vez que eu vou me apresentar, já que os meus colegas têm que ouvir toda vez. E aí eu comecei a falar de como eu sempre fui uma criança questionadora, uma criança curiosa. Isso me levou pro jornalismo, e o jornalismo fez muito sentido pra mim, eu me arrependo zero de ter feito jornalismo, mas quando eu penso em uma segunda graduação, e eu lembro que meu plano inicial era fazer psicologia, parece muito doido pra mim. Não que eu não me interesse mais pela psicologia, mas parece que agora as ciências sociais fizeram tanto sentido pra mim, e eu não sou dessa de ter encantamento de começo de curso não, gente, até pelo contrário, eu costumo ter um choque de realidade, na verdade, porque tu ter que sentar numa sala tendo 4 horas de aula é mais chato do que pensar sobre isso, né? Mas, no geral, eu tô amando tanto o curso que a ideia de eu ter feito outro curso me desespera de pensar que, tipo, foi uma decisão em cima da hora fazer realmente ciências sociais. Então eu tô muito feliz com a minha decisão.
Ah, e a disciplina que a gente teve ontem, eu não lembro o nome, mas é alguma coisa tipo pesquisa, estudo e análise em ciências sociais. É uma daquelas disciplinas que, tipo, é pra você aprender a fazer pesquisa, aprender a fazer trabalho acadêmico, que eu acho muito legal que a FURB sempre tem essa preocupação realmente de, tipo, te ensinar a fazer um trabalho acadêmico, porque você chega lá, você não sabe fazer essas coisas do ensino médio, né? Pouquíssimos ensino médios te ensinam isso. Se hoje em dia ensinam, desculpa, na minha época não se ensinava. E é também uma disciplina para tu entender quais são os campos do mercado de trabalho das ciências sociais, fora você ser professor de sociologia, porque, enfim, muitas pessoas do curso, assim como eu, não necessariamente querem ser professores. Eu acho muito legal ter essa abertura para debater sobre isso também. Outra coisa que aconteceu ontem foi eu ter a famigerada conversa com os meus colegas sobre eu ser blogueira, que até então eu tava meio que escondendo isso. Eu tinha muito medo deles me acharem cringe, gente. Mas no fim eles foram super acolhedores, super me apoiaram, sabe? Eu descobri que eu, inclusive, já me seguia. E assim, gente, eu posso estar numa bolha muito sortuda por ter ido pra ciências sociais, mas se minha maior preocupação era conviver com adolescentes, agora eu tô amando. É muito engraçado realmente conversar com eles, que às vezes eles ficam, nossa, Alice, você já viveu tantas coisas, porque enfim, eles acabaram de sair do ensino médio, né? Eu já vivi todos uns 15 anos da minha vida fora do ensino médio. Então, realmente, eu tenho uma experiência de vida bem diferente da deles. Mas, tipo, eles são interessados por isso, sabe? Eu nunca, em nenhum momento, me senti zombada ou perto disso. Muito pelo contrário, quem se zomba sou eu. E aí eles ficam tipo, Alice, você não é idosa, pare. Você só tem 30 anos. Inclusive, já que esse é um vlog, eu posso falar também que ontem eu recebi mimos de uma artesã local, a Bart Cosméticos, que é uma menina aqui de Blumenau que começou a fazer shampoo e condicionador em barra. Inclusive, eu nem abri pra olhar ainda, de tão correria que tá. Mas olha que lindas as embalagens. Eu amei. E é um shampoo para todos os tipos de cabelo e o condicionador para cabelos ressecados. Perfeito pra mim. Eu amei. E aí eu vou testar e vou falar no meu Instagram o que eu achei. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas daqui de Blumenau investindo realmente no comércio sustentável, porque eu sei que é muito difícil, porque poucas pessoas realmente têm interesse, especialmente em produtos em barra. Eu sou muito fã, gente. Eu realmente, assim, não é só pela sustentabilidade, eu realmente acho bom shampoo em barra, sabe? Mas eu sei que muita gente tem receio, assim, eu não vou nem dizer preconceito, mas é porque é algo muito diferente, a pessoa acha que vai ser, enfim, né, estranho. Mas enfim, hoje, quarta-feira, finalmente eu vou ter a aula pela qual eu mais estava esperando, que é a Teoria Política 1. Apesar de que, de novo, né, vai ser uma aula pra gente aprender sobre a ementa da disciplina. A gente não vai precisar fazer apresentações, porque a aula é com o coordenador do curso, então ele já estava naquele primeiro dia de apresentações. Mas enfim, ele tem que apresentar a ementa do curso e tal, falar sobre como vai ser o semestre. Então não sei se vai chegar realmente a ter aula ainda, né, talvez algum debate, alguma coisa. E por ser a aula com o coordenador do curso, ele também vai tirar um momento da aula pra conversar com a gente sobre essas situações que aconteceram, né, nessa última semana de o pessoal ter ido na sexta-feira e não ter tido aula, ou de ontem ter tido aquela mudança. Então ele vai aproveitar esse momento que vai estar todo mundo junto, ele até pediu pra ninguém faltar e tal, pra gente ter essa conversa. Então, no fim, talvez vai ser mais uma reunião do que uma aula, né? E que bom, né, que a gente tem esse contato próximo com o coordenador do curso pra ter essas conversas. Mas, enfim, amanhã eu falo pra vocês como é que foi. E finalmente vou saber se eu vou ter toda sexta-feira livre, o que eu não nego, que eu vou ficar bem feliz, só tô preocupada se vai atrapalhar depois lá na frente no curso. Vocês acreditam, gente, que acordei às 6 da manhã hoje? Acho que dá pra perceber, né? Assim, sendo justa, já são quase 7. Porque fiquei enrolando um pouco na cama pra levantar e demorei, assim, pra conseguir iniciar realmente o dia. E era pra eu ter comido no máximo até 6h30, porque às 7h30 começa meu pilates. Então, espero não passar mal. Ontem à noite, como eu já tinha previsto, a gente não chegou a ter aula, né, de teoria política. A gente teve toda a apresentação da ementa e a compreensão do que vai ser a disciplina. A gente já teve algumas leituras recomendadas, que inclusive, gente, o tanto de leitura que esse curso tem, eu sei que me avisaram, eu já presumi, é óbvio, mas ainda assim é intenso, tá? E não são leituras simples, é tipo, não, para esse semestre você tem que ler o Capital. E talvez essa disciplina seja especialmente desafiadora, porque, obviamente, a gente tem que estudar também as políticas liberais de direita, então provavelmente eu vou passar raiva. Mas fora isso, a gente passou também boa parte da aula entendendo com o coordenador a situação do curso. O curso de Ciências Sociais da FURB por muitos anos esteve por um fio, não só por falta de interesse da universidade, mas também por falta de matrículas, porque, enfim, a gente sabe que se você quiser sair da pobreza não é sendo professor de sociologia que isso vai acontecer. Mas também faltava talvez uma procura ativa do curso por estudantes, que foi o que o atual coordenador começou a fazer quando ele assumiu o papel dele. Ele se recusou a deixar o curso morrer e realmente a gente teve taxas de matrículas bem altas no curso, tanto no semestre passado, ano passado, quanto agora com a minha turma, que tem mais de 20 alunos. E toda aquela situação de a gente ter professor trocando, disciplina sendo cancelada,
Na verdade, foram todas questões burocráticas de a gente ter sido matriculado numa disciplina que não era pra gente ter. Então, tipo, ela já tava no sistema como uma disciplina que não ia rolar, mas ainda assim a universidade matriculou a gente nela, no automático, digamos assim, da matriz curricular. E também nesse ano, o prazo da universidade gratuita foi diferente, então isso fez com que rolasse muita situação de não saber se os alunos iam poder ficar na universidade. Então, tu se matricula sem saber se tu vai ganhar a bolsa e sem saber se tu vai poder continuar na universidade. Inclusive, tem uma aluna que ontem, ela quase não foi pra aula porque ela tava indo cancelar a matrícula dela, mas a gente falou, não, vem pra aula pra entender a fofoca do que rolou. E o professor já falou, galera, não desistam, vou arranjar bolsa pra quem precisar. O desespero deles agora é manter os alunos no curso para que o curso continue existindo. Então, não apenas o curso tá sendo reconstruído depois de quase ter, né, ido de base, como a gente vai ter uma matriz curricular nova a partir do semestre que vem. Então, a gente começou nosso primeiro semestre com a matriz curricular antiga e a partir do semestre que vem a gente vai pegar a nova. Então, até por isso, a gente não vai ter história na sexta-feira, porque isso vai acontecer na matriz curricular nova, entendeu? E isso tem muito a ver com novas deliberações do MEC, nova legislação do MEC, quanto ao estágio obrigatório nas licenciaturas. Porque, assim, gente, tinha muita gente que fraudava estágio, especialmente nas EADs, né? Porque licenciatura e EAD é uma coisa bem delicada. Eu sou bem crítica do EAD no geral, eu entendo que é uma oportunidade para muitas pessoas, mas eu sinto que para uma experiência... Não dá nem pra chamar de universitária, né? Porque não é uma universidade, mas enfim. Uma experiência de ensino superior é muito delicado, assim. Especialmente quando a gente fala do que eu sinto que é a coisa mais importante da experiência universitária, que é você estar cercada de pessoas diferentes de você, que vão te mostrar outras perspectivas de mundo e que vão expandir realmente a sua noção do que é a nossa sociedade. TDAH atacou novamente, decidi que ia começar a ir pra academia de manhã, e aí queria fazer também meu pilates de manhã. Eu olhei o horário 7h30, beleza, saí de casa, cheguei lá às 7h30, não tinha ninguém na sala. Eu olhei o horário e não olhei o dia. De tarde, pilates é terça e quinta, mas de manhã é segunda, quarta e sexta. Aí a minha punição, fazer musculação sem fone de ouvido. E ainda tinha 3 agachamentos seguidos. Mas fui. Vamos ver agora se o dia vai render mais. Pra mim, acordar cedo tem uma desvantagem. Tem que tomar mais de um café da manhã, tem que pensar em mais uma coisa que eu vou fazer. Aqui tem tapioca, um queijo que eu fiz com castanha de caju e uma PTS bem torradinha. E pra surpresa de ninguém, eu realmente tô sendo muito mais produtiva, tendo acordado cedo e ido pra academia. Além disso, nossa, tô com muito mais disposição, quem poderia imaginar? Mas não nego que tô com medo como é que vai ser ficar até as 10 da noite na aula. E pra colaborar, fiz um almoço bem prático, macarrão que só cozinhei, fiz um molho de castanha com nice e a soja já tava pronta. Aproveitei que acordei cedo e tive mais tempo livre e comecei a primeira leitura, mais focada no curso. É de um filósofo, não de um sociólogo, mas enfim, mas como vocês podem ouvir, tá um pouco difícil, né? O vizinho tá há 3 dias cortando grama. E aí, antes da aula de hoje, tô aqui terminando minha tarefinha, que não precisava ser escrita à mão, mas como eu falei pra vocês, eu quero treinar, escrever à mão pra não chegar nas provas e minha mão travar de dor. E também porque, como eu comprei o fichário, eu quero realmente manter, tipo, separadinho, sabe? Cada disciplina e tudo que aconteceu. Até alguns livros que a gente leu, eu acabei fichando aqui direto no meu fichário. Eu vou querer levar o fichamento também pro meu computador pra eu ter todos os fichamentos juntos. Mas eu quero também ter esse registro, assim, do que rolou em cada disciplina, sabe? E hoje vou pra FURB mais cedo pra fazer 2 coisas muito legais que só são possíveis por estar presente em uma universidade. Ó, dá pra ver aqui, ó, que é a minha coleção de brincos. A gente já sabe de onde veio. Ai, que fofa melancia. Um dos motivos pelos quais eu vim mais cedo é a Feira da Economia Solidária aqui da FURB. Outro motivo que eu vim mais cedo é que eu tava com lixo eletrônico em casa. E isso eu sempre trago pra FURB. Que aqui no bloco K, ó, tem esse lixeira que é só para eletrônicos. E o outro motivo pelo qual eu vim mais cedo é pra finalmente conseguir voltar a desfrutar dessa biblioteca que eu senti tanta falta. Tirando o fato da atlética de medicina tá atrapalhando a vida. Eu amo que eu tô aqui pegando uns livros mó cabeça, entendeu? E aí aqui no meio tem Goth Chic, um guia para a cultura dark. Eu preocupada
preocupada que ia passar sono na aula, que ia voltar cansada. Estou literalmente caminhando na rua dançando Emicida, porque hoje é a nossa aula de antropologia. A gente passou ouvindo e analisando rap. Como eu amo cursar ciências sociais e quase que eu caí de um degrau. Nossa, gente, eu amo demais. Obrigada a Deus por nunca ter me feito uma pessoa de exatas. Nossa, gente, se ontem eu fui produtiva, acordei cedo, fui malhar, fiz várias coisas o dia inteiro, hoje eu tô o completo oposto. Tanto eu quanto o Pedro, a gente dormiu muito mal. E normalmente quando a gente dorme mal, o que significa? A gente fica se revirando na cama, a gente grita de noite de pesadelo. Então eu acho que também um influencia o outro, né? Porque eu acordo gritando, eu vou acordar o Pedro, né? Enfim, os dois tiveram pesadelo a noite toda, a gente não dormiu bem. E aí, cara, chegou de manhã, a gente não conseguia levantar, tipo, real, assim. Tipo, a gente tava podre. Então a gente acabou dormindo ali até umas 8 horas, levantou assim, se arrastando. Mas assim, hoje eu não tinha nenhum grande planejamento, sexta-feira é meu dia de limpar a casa, e como eu já falei pra vocês, eu não tenho aula hoje, eu não vou ter aula na sexta-feira esse semestre, o que é, ó, uma benção, porque dá uma aliviada, sabe? Aí falando em livros, eu quero falar pra vocês também, nada a ver com a faculdade, né? Mas tem o impacto da faculdade também, que é a questão da minha leitura, né? Eu sou uma pessoa que eu leio bastante. Eu leio bem acima da média, porque é um hobby que eu amo muito. Eu faço parte de alguns clubes do livro. E um clube do livro que eu faço parte, que é um clube online para mulheres, se você quiser participar, me pede o link, decidiu ler esse livro aqui. Se chama Migalhas, da Ciane Mello. E eu achei a capa linda. Só que é um livro que não tem digital, por enquanto, não tem EPUB, e é de uma autora brasileira pequena, então eu não ia baixar ilegal, enfim. Não gosto de ler livro físico, já falei sobre isso algumas vezes na internet, eu me adaptei muito bem ao Kindle, e hoje em dia eu acho desconfortável ler livro físico. Mas eu achei tão bonito esse daqui, e eu gosto tanto de participar do Clube do Livro, que eu decidi comprar. Paguei R$25 na Amazon, gente. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem gosta desse gênero, mas é que eu não gosto. Ah, e conversa de aplicativo. Eu não tenho nada contra, mas eu nunca li um livro que eu gostei que tinha isso, porque normalmente é um outro tipo de público. E é um livro que eu não sabia como é que era o livro, gente, tá? Eu só fui pela dica do Clube do Livro. E aí eu abri, tipo, uma página aleatória e eu comecei a ler putaria. De novo, nada contra livro que tem safadeza. Eu acho que é uma ótima ferramenta para mulheres explorarem essa questão sem dar dinheiro pra indústria da pornografia, né? Mas, de novo, nunca li um livro que eu gostei desse gênero, não me pegou, entendeu? Então, eu li quantas páginas hoje de manhã? Eu li 25 páginas e eu já não aguento mais. Então talvez eu tenha jogado R$25 fora. E ainda por cima, gente, quem aí compra livro na Amazon? Eu nunca tinha comprado livro na Amazon e olha como é que ele veio. Não sei se tá dando pra ver que a página tá toda cagada. Ele veio assim. E eu fui conversar com outras amigas que também tiveram problema comprando livro na Amazon. Então, enfim. Hoje é meu dia de faxina, vou limpar a casa e vou limpar muito bem, porque como semana passada eu fui pra praia, eu só limpei por cima, sabe? Só passei o aspirador. Então hoje vai ser uma faxina mais intensa, provavelmente vai levar o dia todo. E meu plano pra hoje à noite é descansar, porque como eu passei as últimas noites em aula, que é uma coisa que eu não tô acostumada, eu quero hoje tirar a noite assim, ó, pra ficar jogando The Sims, ouvindo meus podcasts e não pensar em mais nada. Eu tenho algumas coisas burocráticas de trabalho pra resolver ainda hoje à tarde, então eu vou ter que também pincelar isso, eu tenho que fazer almoço também. Então, assim, vai ser um dia um pouco intenso e por mais que não vai mais ter aula, eu quero ainda voltar pra conversar com vocês porque ainda tenho dúvidas de vocês pra tirar. Mas vou lá limpar minha casa e, não sei, talvez amanhã eu volto. Mas antes, saladinha de fruta. Ufa, gente, sumi o dia todo porque fiquei fazendo faxina, também tentei descansar um pouco. Terminei de ler O Sociedade do Cansaço, que é um livro que eu já tava enrolando a ler há muito tempo. E aí um colega comentou, eu falei, pô, agora é o momento de ler. E é um livro muito mais rápido e curtinho do que eu imaginava. Ainda é um livro denso pra ler, assim, não é um livro assim, tem que prestar atenção, sabe? Mas eu curti muito, terminei de ler agora há pouco. E, gente, vou ser bem sincera com vocês, eu tava animada pra não ter aula sexta-feira, mas vocês acreditam que eu tô com saudade de ir pra FURB? E olha que eu tô, tipo assim, eu tô exausta pós-faxina, porque como eu falei pra vocês, fiz uma faxina mais densa hoje. Não dormi bem essa noite, mas, gente, queria estar na FURB agora. Mas o sono tá ali, então ainda bem que não tem aula hoje. Queria trazer mais uma reflexão pra cá, que é que eu abri o TikTok hoje e me deparei com um vídeo que fez uma piada sobre o conceito de terceiro lugar. Pra quem não conhece, é basicamente a ideia de que o nosso lar, a nossa casa, é o lugar mais importante da nossa vida, o lugar que a gente passa mais tempo. O segundo lugar é o nosso trabalho. E o terceiro lugar é um hobby, é uma comunidade, é um grupo que a gente faz parte. E a nossa geração, especialmente as ainda mais jovens do que a minha, praticamente perderam esse conceito. A gente não vai mais pra igreja, o que eu não vejo como um problema, mas assim, era uma comunidade, um ambiente que era um terceiro lugar, um lugar fixo que você sempre vai lá,
A gente tá retomando agora a questão dos hobbies, e aí você tem um clube de leitura. Eu já falei aqui 1000 vezes pra vocês da importância dos clubes de leitura na minha vida e o quanto eles me revitalizam e melhoram o meu dia. Mas assim, sei lá, minha mãe, quando eu era jovem, ela toda quarta-feira tinha o clube de bordado dela. E ela mesma, com o tempo, teve que sair desse clube de bordado porque o trabalho começou a tomar conta da vida dela. Era mais quando eu era criança pequena mesmo, que eu lembro que minha mãe tinha esse clube de bordado de toda quarta-feira as mesmas mulheres se reunirem pra bordar juntas. Era isso, não tinha aula, não tinha objetivo, não tinha competição. Era só uma comunidade. Aí a que recebia na casa fazia um bolinho, elas tinham um bolinho pra comer de café da tarde. E eu não tenho algo assim na minha vida. Eu tenho meus clubes do livro, que são mensais, mas tem mês que não tem mês que eu não li o livro e não vou. Um deles é online, que, pô, eu amo, mas não é a mesma coisa. E eu acabei de perceber que o motivo pelo qual voltar pra faculdade teve esse peso tão grande na minha felicidade é porque virou meu terceiro lugar. Esse lugar que eu vou, que não tem relação com o meu trabalho, que não tem relação com a minha família, e que eu não tô indo com a pressão dos meus colegas de, beleza, essa vai ser minha carreira, eu tenho que construir uma carreira aqui. Óbvio que esse conhecimento vai ter um impacto muito importante na minha carreira, mas eu não tô lá pra virar professora, como os meus colegas. Então, eu tô indo lá pro prazer, sabe? Não tô falando que pra você encontrar um terceiro lugar você tem que começar uma graduação nova, tá? Porque eu sei que não é assim simples, mas eu tô muito feliz de ter encontrado um terceiro lugar pra mim. Quero continuar encontrando terceiros lugares para mim, quartos, quintos lugares nos quais eu esteja presente, tem essa comunidade. Eu tô muito feliz com os colegas que eu fiz, assim, eu não esperava realmente o quanto eu ia curtir todo mundo. Ai, óbvio, a gente faz uma semana, provavelmente daqui a um ano vai ter alguém que eu detesto. A gente sabe que natural de você estar num grupo em sociedade. Mas no momento eu sinto que a presença de todo mundo agrega tanto, porque a gente tem pessoas diferentes. Isso é até uma questão que o nosso professor, que também é coordenador do curso, falou muito sobre isso, né? Que a universidade é o único lugar onde você é obrigado a sentar do lado de alguém que tem uma opinião completamente contrária a você. Você é obrigado a escutar ele e você é obrigado a estar ali com ele e ele fazer parte da sua vida. Porque em todos os outros lugares, você tem a possibilidade de fechar a porta, de não ouvir, de não dar bola. Mas na universidade você não tem essa opção. E se eu sou quem eu sou hoje, eu devo isso à universidade. Porque se eu não tivesse ido... Assim, ó, mesmo, eu sempre falo muito do curso de jornalismo, porque ali eu tive que encarar uma realidade muito diferente da minha, que abriu muito meus olhos. Mas mesmo quando eu fiz arquitetura, que é um curso extremamente elitista, eu já mencionei isso aqui, o meu grupinho de amigos era o núcleo pobre da novelinha, entendeu? E eu era a exceção entre eles. E ali eu já aprendi muita coisa com eles. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a última pergunta que eu não respondi nesse vídeo ainda, deixa eu até ler ela aqui certinho, que a Thay perguntou, né? Que ela sempre sonhou em fazer faculdade, assim como eu, mas as pessoas falam que é besteira, no sentido de que ela já tem uma carreira, ela já tem 2 filhas que já estão crescendo. A Thay tá investindo também em produzir conteúdo pra internet, ela faz um trabalho maravilhoso com isso nessa área de exercício físico. Então sim, quando você olha... Ai gente, não quero ser militante aqui, mas quando você olha com um olhar capitalista, produtivista pra isso, realmente parece um desperdício de tempo e dinheiro você abrir mão de investir nessa carreira, de passar tempo com a sua família, enfim, pra estar, né, numa faculdade. Mas, gente, eu discordo completamente. Eu tenho 2 amigas mães, que elas criam, né, as 2 filhas juntas, e as 2 agora, também adultas, voltaram pra faculdade. E tem uma frase que a gente fala muito, né, que não adianta você ser a mãe, que... não é uma frase, mas enfim, vamos lá. Essa ideia de que não adianta você ser a mãe que se doa 100% pros filhos e não cuida de você. Porque o seu filho também precisa olhar pra você e se inspirar em você como uma mulher independente, como uma mulher que procura o que você ama, como uma mulher que busca conhecimento, como uma mulher que às vezes abdica sim de passar tempo com a família pra construir algo maior depois. Isso não quer dizer que você vai abandonar sua família, isso não quer dizer que suas filhas vão ficar sem mãe, isso quer dizer que elas vão ver a mãe delas lutando por algo que elas acreditam. E eu acho tão lindo quando minhas amigas vão pra aula, uma vai de manhã e outra vai à noite, né? E daí elas se revezam no cuidado com as meninas. E as meninas sempre mandam bilhetinhos, tipo, ai, tô tão orgulhosa de você, bom primeiro dia de aula. Ai, gente, eu fico muito emocionada com isso, assim, sabe? Porque é isso, assim, às vezes o que as meninas precisam é mais do que a sua presença ali cuidando delas, é também de olhar pra você e se inspirar, caralho, olha como minha mãe é foda, olha o que ela foi lá e fez, sabe? E isso pode ser a faculdade, pode ser outras 1000 coisas, entendeu? Mas é sobre você realizar seu sonho. Quando eu falo para as pessoas que eu tô fazendo uma graduação sem ter a intenção de trabalhar com isso, parece uma coisa quase dondoca. Tipo, nossa, você tá fazendo uma faculdade por hobby? Mas, gente, eu sou muito do conceito de que nada tira o nosso conhecimento, de que ele nunca vai ser em vão. Ah, eu vou virar especialista em dialética, não sei o quê. Não vou, entendeu? Mas o simples fato de que eu entendi agora o que significa dialética, eu já me sinto um gênio. Porque assim, eu fiz 4 anos de jornalismo e se tu me pedir pra explicar semiótica, eu não consigo.
Mas é isso, gente. Queria ter encerrado esse vlog com um clima mais bonito, não estando de pijama o dia inteiro. Mas eu gosto de mostrar minha vida real aqui pra vocês mesmo, de abrir meu coração com vocês. E, enfim, tô muito feliz com essa nova jornada. Se vocês quiserem ver outras coisas também sobre essa rotina de faculdade, se vocês quiserem mais vlogs mostrando a rotina um pouco mais pra frente, quando realmente a faculdade começar a engrenar, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiverem também alguma dúvida sobre essa jornada, eu vou adorar conversar sobre isso com vocês. Quero ver quantos desses livros eu consigo começar a ler neste fim de semana, porque amanhã, por exemplo, eu vou sair às 9 da manhã de casa para ir lá para Nova Rússia. Quem é de Blumenau entende o quão longe é isso, é mais de 1 hora de distância daqui do centro, é quase outra cidade. Vou fazer 2 gravações por lá. Todos os vídeos que eu gravei nos últimos dias e não consegui editar, vou tentar editar esse fim de semana também. Aí segunda-feira eu tenho uma reunião que começa às 9 da manhã, a 1 hora de distância da minha casa. Ela acaba às 5, aí eu tenho que voltar pro centro e vou chegar direto pra aula, então eu vou ter que sair de casa assim, ó, com todas as minhas coisas, com um monte de comida, comida pro dia inteiro. Aí semana que vem também eu vou ficar de babá do filho da minha amiga por um dia. Aí fim de semana eu tenho 2 eventos, então assim, ó, os próximos dias... Que bom que o vlog acabou, porque assim, eu apareci muito pouco pra vocês aqui, porque realmente eu não tava dando conta, e acho que semana que vem realmente que não ia dar. Mas o lado bom é que semana que vem pelo menos eu tenho a terapia de novo, que tá fazendo falta. Então é isso, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo momento da minha vida, façam suas perguntas, façam parte desse momento. Amo compartilhar meu dia com vocês e espero vocês na próxima. Beijo!